Bom, boa noite, todas e todes. Estamos iniciando aí mais um Pedagogos Fundamentais da Educação Brasileira, dessa vez recebendo a nossa queridíssima professora Nilda Alves, da nossa também amada Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Já dou boa noite à professora Nilda, agradeço o aceite dela antecipadamente. A gente vai conversar já. Antes eu queria dar alguns informes. Para quem ainda não conhece, esse é nosso nono programa, né? O Pedagogos Fundamentais da Educação Brasileira é um projeto que está vinculado ao Programa Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos, lá da UERJ, coordenado pelo professor Bruno Miranda Neves, pedagogo, Zacarias Gama, e também com o apoio do professor Gaudêncio Frigoto. E ele faz parte de um projeto de extensão que se chama Pedagogos, Pedagogia e Saberes Pedagógicos, né? E o intuito dele é resgatar um pouco a memória e as contribuições de pedagogos intelectuais da educação que contribuíram e continuam contribuindo enormemente para a construção do pensamento pedagógico brasileiro, um pensamento pedagógico original, especialmente a partir do processo de redemocratização e com a constituição e fortalecimento dos programas de pós-graduação, e em diversos campos, né? Diversos campos do conhecimento, diversas áreas do conhecimento, e também contribuição para o processo mesmo de discussão das políticas de formação de professores e das políticas públicas em educação em geral. Então, antes da gente apresentar a professora Nilda, eu queria dar 3 informes rapidamente. Primeiro, dos nossos próximos encontros, né? A gente vai ter em outubro entrevista com a professora Acácia Quenzer, da Universidade Federal do Paraná. Em novembro, a gente entrevista o professor Demerval Saviani. E, finalmente, em dezembro, a gente fecha com uma homenagem ao Paulo Freire, conversando com o professor Carlos Rodrigues Brandão, que vai falar um pouco da vida e da obra do novo patrono da educação brasileira. Além disso, queria falar sobre algumas atividades que o programa Teotônio dos Santos está desenvolvendo. Primeiro é o curso Fundamentos da Educação e da Didática, que está com inscrições abertas até o dia 13 de outubro. Esse curso é coordenado lá pelo nosso colega Livaldo Teixeira, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, dou meus parabéns aqui para ele. Esse curso inicia-se no dia 19/10. Quem quiser saber mais, pode acessar aí a descrição do vídeo. Tem aí a página do Facebook do programa Teotônio dos Santos. Lá vocês podem ter acesso a essa e outras informações do curso, de outras ações que nós estamos desenvolvendo. Dia 4, agora, de outubro, às 19 horas, nós temos o debate de lançamento da coletânea de livros Desenvolvimento e Educação, que é um curso que é organizado e desenvolvido no programa. A gente vai ter o lançamento dos 2 volumes e vamos ter esse lançamento transmitido ao vivo, com a participação dos professores Gaudêncio Frigoto, com a participação do professor Bruno Neves, com a participação da Michele Paranhos, do Marcelo Baldo Sinazef, da Claudelina Mello e da Kátia Farago. Bom, por fim, ou quase por fim, queria dar um aviso também. Fórum de Pedagogia do Estado do Rio de Janeiro, dia 7 de outubro, às 19 horas, vai estar realizando um painel chamado Feminismo e Educação, trabalhando questões de gênero na escola. Esse painel vai contar aí com a participação da deputada federal Talíria Petroni, com a professora Denise Sepúlveda, da UF, a professora Delma Marcelo, da UMEI Jace Marcelo, lá de Niterói, a Renata Ferman, que é a presidente do Fórum de Pedagogia do Estado do Rio de Janeiro, e com a professora Bárbara Lisboa, que é também da Rede Municipal de Niterói. Tá? Quem quiser informações, também, mais uma vez, descrição no vídeo para ter acesso à página no Facebook ou também à página do YouTube, o canal do YouTube. Tá? Por fim, um anúncio aqui, está sendo, em outubro, vai acontecer um evento
promovido pela Universidade Pedagógica da Colômbia, em parceria com as universidades, algumas universidades do Brasil, a USP, a Universidade Federal da Paraíba, a Unesp, a Unisantos, do México e da Argentina, que é a Semana Internacional de Pedagogia. É um evento latino-americano, né, que vai contar aí com conferências da professora Selma Garrido Pimenta, do professor Leonardo Severo e do professor Humberto Andrade Pinto. Eu vou participar também, vou estar ministrando um mini curso junto com a professora Simone Freitas de Mello, doutoranda da Universidade Federal do Paraná, que é Pedagogia em Espaços Não Escolares, Fundamentos e Práticas. Tá? Então, quem quiser ter mais conhecimento, depois pode acessar a página do Pedagogos Ensinando no Facebook, a gente vai divulgar lá a programação. Bom, enfim, vou apresentar a professora Nilda. A professora Nilda, na verdade, dispensa apresentações, né? Mas assim, a gente sempre faz questão de fazer essa apresentação também como uma forma de homenagem, porque esse trabalho, essas lives e esse projeto, ele tem esse sentido também de homenagear os pedagogos e pedagogas que têm contribuído com o pensamento, construção do pensamento pedagógico brasileiro. Então, professora Nilda, formada em Pedagogia e Geografia, fez o seu doutorado na Universidade de Paris, ex-professora da UF e da UERJ, atualmente atuando nessa instituição como professora emérita da FAPERJ. Ela se destaca como uma pesquisadora do cotidiano escolar, articulando esse tema aos currículos, redes educativas, imagens, sons e formação docente. Deixa eu voltar aqui. Além disso, ela esteve à frente como presidente de importantes entidades acadêmicas e políticas, de docentes e pesquisadores, como a ANPED, a ANFOP, a ABDC, que é a Associação Brasileira de Currículo, e a ASDOERJ, que é a Associação de Docentes da UERJ. A professora Nilda Alves é organizadora de livros, séries e coleções, tem artigos publicados no Brasil e no exterior, fundou em 2002 e coordenou até 2014 o Laboratório de Educação e Imagem do PROPED, na UERJ, no qual continua atuando. E, atualmente, ela é coordenadora do grupo de pesquisas sobre cotidiano, educação e cultura, como pesquisadora sênior do CNPq. Antes de passar para a professora Nilda dar o boa noite dela, eu queria pedir desculpas a vocês, porque a minha câmera está um pouco instável. Vou tentar voltar aqui, espero que consiga, mas o protagonista do encontro, a protagonista do encontro está aí, isso que é importante. Professora Nilda, boa noite, seja bem-vinda ao nosso projeto, que você dê sua boa noite também para os colegas que estão entrando aqui. Boa noite, Jonas. É interessante. Eu assisti outros programas e já falei com você que eu entendo que esse trabalho que está sendo feito é muito interessante, né? E que merece até outro tipo de contato, talvez uma publicação, né? Isso aí é um caso a gente a pensar, mas muito honrada de estar aqui trabalhando com você hoje. Eu que agradeço, tenho um carinho especial não só pela sua contribuição, né, pelo que você representa para o pensamento pedagógico brasileiro, mas por ser também professora da universidade que me formou, né, onde eu fiz o curso de pedagogia, onde eu faço meu doutorado, então são sentimentos que se agregam aí. Bom, deixa eu só esclarecer, a professora Denise Sepúlveda, que você anunciou, ela também é professora da UERJ. Ela está ligada a um grupo da UF, mas ela é professora da UERJ, lá de São Gonçalo, da FFP. É verdade, verdade. Bom, obrigado pela errata, agradeço. Bom, professora Nilda, a gente sempre tem muita curiosidade e esse projeto tenta resgatar especialmente essa parte que é da memória pessoal, da trajetória profissional e acadêmica. E, como eu disse, tem alguns fatos interessantes na sua biografia, né? Você
fez o curso de geografia, depois fez o curso de pedagogia, fez o seu doutorado fora do país, no período da ditadura, se eu não me engano, e foi docente de 2 grandes universidades. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa trajetória, né, e como é que ela influenciou aí as suas opções teóricas e seus objetos de pesquisa. Tá, eu começaria a dizer que eu sou professora, né? Eu fui professora primária, fui professora de ginásio, fui professora de ensino médio, né? Os nomes hoje são outros, eu diria ensino fundamental, ensino médio, né? Eu fui professora de educação básica. Sem dúvida alguma, esse tipo de experiência que me levou a trabalhar, né, e atuar junto com Regina Leite Garcia, que também teve esse tipo de experiência para a gente formar, né, essa corrente que a gente chama de pesquisas nos, dos, com os cotidianos. Além de tudo, eu gosto de ser professora, né? Eu gosto muito, é a coisa que efetivamente me dá um prazer enorme é dar aula. E acho que isso é que está me dificultando a real aposentadoria, embora eu já seja aposentada 2 vezes, né? Eu acho dar aula absolutamente renovador e um fato encantado na vida de uma pessoa. Então, eu queria bem destacar isso. E isso se deu desde a infância, né? Quando eu descobri que existia escola, quando eu entrei para a escola, eu entrei para a escola com 7 anos e meio, porque naquela época você, para entrar, precisava ter 7 anos completos. E como eu faço aniversário no mês de setembro, né? Acabei de completar 79 anos, quer dizer, o ano que vem eu espero que a pandemia me permita fazer uma grande festa, né, para a qual, obviamente, Gaudêncio Frigoto e Edith Frigoto já estão convidados, porque foram a outras festas, né? Quando eu aprendi que a escola existia, eu decidi ser professora, né? E comecei a alfabetizar a minha irmã, que teve, quando entrou na escola, né, 2 anos depois, ela é 3 anos mais nova do que eu, no entanto, ela entrou 2 anos depois, porque aí já era permitido entrar com 6 anos e meio. Você podia entrar se naquele ano fosse completar 7 anos. Nessas mudanças administrativas que nós, na escola, sofremos eternamente, né? E eu resolvi ensiná-la a escrever o nome dela, né? E o problema é que, obviamente, aos 7 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo e do que eu estava fazendo. E ela aprendeu a escrever o nome dela com 3 anos de idade, com letras rebatidas, quer dizer, ela se chama Neila, o N não era assim, mas era assim, o E não era assim, mas era assim, né? Então ela escrevia tudo com as letras rebatidas. E isso foi, obviamente, um problema complicado, porque um dia ela subiu na cama de minha mãe, desenhou um barquinho e assinou Neila invertido. E minha mãe perguntava a ela quem tinha feito aquilo, porque não era para fazer aquilo. Ela disse: eu acho que foi a Nilda. Então, essas histórias, né, de professoras e de erros que a gente comete, né? Em geografia, ao contrário da minha turma, que estava fazendo todo mundo o trabalho final na área de geografia urbana, que estava entrando naquela época, assim, era um sucesso aqui nesse país, no nosso curso, na USP, etc., que eu fiz o curso na Universidade do Brasil, né, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, mas eu queria fazer climatologia, eu amava climatologia, eu achava uma coisa assim, absolutamente fantástica, as pessoas diziam, mas usa muito números e você não gosta, é muito metida a ser precisa. Eu digo, pois é, mas a imprecisão dela é o que me encanta. Então, essa coisa também da imprecisão da climatologia, que eu acabei não podendo fazer, porque meu professor faleceu, o que ia me orientar, eu acabei fazendo também geografia urbana, né, com o resto da turma. E a minha monografia
teve o título A Urbanização do Ramal de Santa Cruz, o caso de Campo Grande. E eu fui estudar Campo Grande, como é que ele estava passando de zona rural para zona urbana. Então, essas coisas todas e esses acontecimentos cotidianos, né, vão efetivamente trazendo para a nossa formação uma riqueza enorme. Né? Isso vai dar que hoje, quando eu trabalho a questão de formação dos professores, eu trabalho com a ideia de redes educativas, né? E tento compreender que é numa série de redes, né, que nós efetivamente nos formamos. Né? Então, são as redes, efetivamente, dos cursos, né, dos cursos de formação, mas são também as redes que antes nós tivemos, porque quando nós entramos na universidade, a gente já tem 13 anos de escola para trás, e é muito interessante como em certas pesquisas, quando se pergunta ao professor, mas por que você atua assim? Pode vir a resposta, eu tive um professor que fazia o contrário disso, eu disse, nunca vou fazer aquilo, eu vou fazer isso que eu faço. E eu, então, estou fazendo o que ele não fazia. E por aí vai. Ou eu tive um professor que maravilhosamente fazia isso e eu faço igual a ele. Embora isso seja, obviamente, uma resposta muito genérica, que eu tive numa banca uma vez, de um professor da UFRJ, não foi uma das primeiras bancas, mas foi certamente uma das 10 primeiras bancas que eu tive, do Charles. E o Charles chegou aos professores e perguntou como ele era professor de matemática e ele queria saber como os professores davam a ideia de π para os alunos. Né? E todos respondiam, para começar, assim, como todo mundo dá, óbvio. E ele provou que tinha uma quantidade infinita de modos de se trabalhar com isso. Né? Isso também é uma coisa que vai fazendo você indo, né, para os cotidianos, porque essa quantidade de redes, né, em que a gente está metido o tempo todo, né, eu digo que a gente forma e que nos formam, né, você vê televisão todos os dias, ou quase todos os dias, você está em movimentos sociais, né, você recebe decisões oficiais sobre uma série de atividades que você precisa fazer. Nós vamos falar agora, mal, naturalmente, da BNCC. Né? Esse mal fica entre parênteses e é só para dizer a posição que nós temos sobre isso, porque eu não acho que é o caso da gente entrar completamente. Eu estou exemplificando, mas essas são hoje, por exemplo, situações que o professor está tendo que lidar com ela agora, nesse momento, né? Por decisões oficiais maiores. Né? E é preciso saber, então, como é que vai se lidar com isso, como é que se vai trabalhar com isso e como é que vai se criar com isso. Né? Eu tive um exemplo recentemente com um grupo que participa da nossa pesquisa, que é de um município no Espírito Santo, e o grupo está trabalhando com essa questão da BNCC, porque é obrigatório, e pensou, né, de dentro da BNCC um determinado conceito, uma determinada ideia que achou que por ali dava. E é por ali, em torno daquilo, que eles estão produzindo aquilo que vão trabalhar em currículo. Então, essas pequenos movimentos, né, o Sertor chama de táticas, né, é que vai formando a gente aos poucos. Né? Experiências, por exemplo, quando eu cheguei na França, que eu tinha um casamento que estava acabando, né? E que estava acabando naquele momento, né? E aí eu decidi fazer o meu doutorado na França. E fui falar, mas o meu ex-marido, ele foi comigo. E ali, chegando
na secretaria, ele começou a dizer que eu queria fazer o curso, a falar por mim. Mas ele falava, naquela ocasião, pior do que eu, francês, né? Então, a secretária disse assim, mas como é que ela quer fazer um curso em francês se sequer ela fala? E eu falava e lia melhor do que ele naquele momento. Aí eu interrompi e disse para ela, não, eu falo e eu leio e eu escrevo francês. Então, não é esse o problema. A senhora pode dar as informações, eu vou entender tudo, né? Então, essas pequenas acontecimentos cotidianos que vão nos levando a pensar, né, e trabalhar, então, nesse desenvolvimento com as pesquisas com os cotidianos, que hoje a gente está em torno disso, né, e trabalhando ativamente com grupos em diversas universidades, etc. Né? Então, por exemplo, hoje a qualificação foi de uma aluna justamente lá da FFP, porque eu atuo nos 2 programas, né, no PROPED, na UERJ Maracanã, e no programa de pós-graduação de processos formativos e desigualdades sociais lá da FFP, e foi uma doutoranda, minha primeira doutoranda lá, que defendeu o trabalho em torno da ideia de podcast, né? Ela sugeriu ao grupo criar um podcast, nós criamos, e agora ela está procurando compreender, né, um pouco esse acontecimento, que é o crescimento enorme que os podcasts tiveram durante a pandemia, exatamente porque essa questão que você está enfrentando hoje com a tua imagem não existe, né? O som ele gasta muito menos dos aparelhos e é muito mais rápido, além de poder ser ouvido em qualquer lugar. Sim, como Né? os rádios, Então, né? eu tenho um outro doutorando do grupo, esse do PROPED, que diz assim, eu quando estou cozinhando, o que eu ouço é o podcast. Né? Então, esse tipo de situações, de acontecimentos, né, que vão se dando e que vão permitindo a gente trabalhar melhor e ir se formando o tempo todo. Quando a Fernanda propôs a gente fazer o podcast, ela diz, professora, podíamos fazer um podcast? Aí eu disse, o que é um podcast? Porque eu não sabia o que era. Isso em junho do ano passado. Ela disse, não, tem umas plataformas, como o Spotify, por exemplo. Eu falei, o quê? O quê? Repete o nome, o que é isso? Então, eu não sabia nada disso. Né? Hoje eu entendo muito, porque exatamente a pandemia nos obrigou a isso, porque o pensamento era a desigualdade existente no sistema social brasileiro e, portanto, na escola, né, ficou muito mais esparramada com a questão da crise da pandemia. Né? Os pobres ficaram mais pobres, os ricos mais ricos, e as dificuldades de acesso são muito claras. A gente tem momentos em que tem aulas onde você tem praticamente só a tela preta, o retângulo preto, e o aluno te ouvindo, ou seja, bastava estar num sistema de som que era a mesma coisa. Né? A diferença é que, como a professora está visível, eu acho que dá uma segurança maior aos estudantes e a gente, então, não vai para o som só por causa disso. Né? Eu acho que a presença do professor tem assegurado, isso é importante a gente dizer, nos contatos com os estudantes, e não só na universidade, em todos os níveis de ensino, uma tranquilidade, né, aos responsáveis, aos estudantes, etc. Então, eu acho que essa pergunta de trajetória pessoal deu um pouco de conta porque que eu fui uma das criadoras e continuo uma militante, né, dessa corrente de pesquisas que é pesquisas nos dois com os cotidianos. Sim, sim. Certamente. Mas eu vou insistir um pouco mais, se você não se importar, porque você tem uma atuação, além dessa atuação no campo da pesquisa, dos cotidianos, você é sempre muito lembrada por ter representado essas entidades todas. Né? Então, esse envolvimento seu
político que diria, não é incomum, mas, por outro lado, também ressaltado na sua trajetória, tem a ver também com a sua história de vida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Meus pais, aliás, meu avô, né? Ele foi anarquista, meu avô materno, português, nunca se naturalizou brasileiro. E quando a gente dizia para ele, vovô, você é português, por que fala tanto de política? Ele dizia, eu estou aqui há 50 anos e você está aqui só há 10, há 12, há 15, dependendo da idade que a gente tinha, né? Mas as conversas com ele eram muito interessantes, né? Porque ele foi anarquista, fundou sindicatos no Rio de Janeiro. Minha mãe sabia cantar de cor a Internacional, em português, né? Porque aprendeu. Ela era a filha mais velha e era a preferida dele, era muito parecida com ele, inclusive, do ponto de vista físico, e ele levava ela nesses encontros. Um dos sindicatos que ele fundou foi o Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas. E a gente perguntava para ele sempre qual eram as classes anexas, né? E ele espalanava quais eram as classes anexas, etc. Porque ele não era nem cocheiro nem carroceiro. Então, como é que ele tinha ido fundar aquele sindicato e atuar ali? Depois ele conheceu o Luiz Carlos Prestes e virou comunista, porque era absolutamente, adorava o Luiz Carlos Prestes, né? Ele tinha um retrato do Prestes, aqueles retratos que eram em preto e branco e que eram coloridos, né, com guache, e era uma disputa com minha avó, porque ele botava aquele quadro na sala e a minha avó fazia aquele quadro desaparecer porque tinha medo do quadro na sala, né? E esse quadro, infelizmente, se perdeu, a gente não sabe como é que ele desapareceu, né? Como ele faleceu antes da minha avó, um ano antes, a gente acredita que ela tenha jogado fora, né? Mas a gente não sabe. Então, meus pais eram também comunistas. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito falante, muito irônica também, né? Então, ele tinha uma característica para nos mostrar desconfiança com as pessoas. Ele dizia sempre: as pessoas não são todas iguais, em todos os lugares. A gente sempre tem que ver quem são os melhores para se juntar a eles. E aí, de vez em quando, passava um e ele dizia: olha, este aí, se tomar o poder, a gente vai ter que fugir para outro país, né? Então, ele tinha ironias desse tipo, né? Porque o ideal de todos os partidos tem sido sempre tomar o poder, né? Então, ele nos colocava de alerta que talvez fosse necessário ir para outros lugares. Então, a minha formação política, a gente discutia tudo em casa, né? E discutia acirradamente. Eu sempre costumo contar, a minha irmã chegou um dia, uma sexta-feira, dizendo assim: hoje nós discutimos por que as folhas. A minha irmã fez curso de biologia, também na Universidade do Brasil. Porque as folhas da palmeira são partidas, né? São recortadas. E isso rendeu uma conversa, uma discussão, porque o termo é melhor para a questão, como é que a gente conversa em casa, conversava, né, na família, sobre esse fato de folhas recortadas. Quer dizer, então, tudo valia como opinião, né, desde que com algum fundamento. Então, a discussão era imensa o tempo todo por algum motivo, né? E esse tipo de situação também mostra uma outra característica dessa discussão política na família, que era assim: todos podiam ter a palavra, né, todos podiam falar, e considerava que o que ela falava, de certa maneira, tinha sentido porque estava todo mundo ouvindo. Isso foi importante também para a minha formação, e acho que foi importante, sobretudo,
para a direção dessas associações, como você falou, né? Porque qualquer instituição desse tipo, ela é sempre um campo de luta muito grande, né? Tem muitas confusões, muitos embates, né? Você precisa discutir internamente, eu estou dizendo, porque, obviamente, ela é feita para fazer discussões sobre as políticas que existem no país ou no mundo, né? Mas interna. Então, esse tipo de situação, quer dizer, de pelo menos ouvir o que o outro tem a dizer, eu acho que eu aprendi com a minha trajetória familiar, né? Porque é isso. Uma outra coisa que caracterizava muito bem é o seguinte: obviamente, como comunistas, eles não tinham religião, nós fomos criados sem religião, né? Mas a parte do meu pai era toda católica, então a gente precisava chegar lá e dizer benção vovô, benção titia, etc. E isso era feito normalmente, também não tinha por que não fazer, né? Essa era a explicação. Isso era uma forma agradável aos tios e aos avós de ouvirem, e era como eles estavam acostumados a ser tratados. No caso do meu avô não deixava a gente chamar ele de senhor. Ele dizia que era preciso, todos eram iguais, etc. Tinha que chamar de você, de tu, de qualquer coisa, mas tinha que chamar de outra coisa, senhor nunca. E a família de minha avó materna, ela veio para o Brasil toda junta, né, do meu avô também. Eram portugueses. E não sei por que eram todos de área camponesa, né? A família de minha avó, a família da região de Guimarães. A família de meu avô era do Porto, do subúrbio de Porto, né? Da periferia do Porto. E veio também todo mundo junto. Mas a família de minha avó, chegando aqui, virou protestante. Um grupo foi ser metodista e o outro batista. E nós frequentávamos essas famílias, assim, íamos para Niterói, que era onde tinha uma parte da família que frequentava aquela igreja batista que fica ao lado do hospital Antônio Pedro, da Sim, UF, sim, né? Fica ao lado. conhecido. E a gente frequentava as festas de crianças, de adolescentes, e isso não havia problema nenhum na família, quer dizer, isso era tratado como algum fato normal para que a gente tivesse o convívio familiar, né? E respeitosamente. Então, isso cria também uma forma de perceber que é possível lidar com essas diferenças de forma extremamente compreensiva, respeitosa, né? Então, essa questão, por exemplo, de religião nunca foi problema nenhum na minha família, né? Sempre foi um sentido de respeito ao outro, etc. Então, hoje, quando essa questão está muito aguçada, né, na sociedade e trazendo alguns problemas muito sérios e complicados, para mim, eu sinto tranquilidade de conversar sobre isso e de trabalhar com isso, né? Então, eu acho que essa também foi uma coisa importante. A questão de estar nas presidências dessas associações, né, foi importante porque ela trouxe uma compreensão dos modos de agir dos governos, né, e uma visão capaz de compreender melhor a forma de organização governamental. Por exemplo, a questão da formação dos cursos de pós-graduação no país. Eles foram extremamente desenvolvidos na época da ditadura militar, né? A ditadura militar tinha um projeto de nação. Ela queria uma hegemonia na América Latina. E, para isso, ela precisava desenvolver as universidades, porque passa pela questão da cultura, passa pela questão da formação científica. Então, ela faz, por exemplo, uma universidade, pelo menos, em cada país, em cada estado, né? As universidades que foram feitas na época da ditadura são inúmeras, né? Algo por perto de 25 ou 27, né? Uma em cada estado e outras que são formadas, como a UERJ, como a UF, né? No próprio estado do Rio de Janeiro atual. E aí nós vamos ter algo
que poucos se lembram, mas é importante lembrar, é que eles fizeram uma lei do royalty. Elas implantaram uma lei onde qualquer indústria situada no país, para levar seus lucros para o exterior, precisavam deixar uma percentagem no país. Esta percentagem é para ser aplicada em pesquisas no país. Infelizmente, essa lei terminou, do ponto de vista de pesquisas, no governo, em janeiro, do Fernando Henrique Cardoso, que não tomou conhecimento disso, e que eu sempre me interrogo se ele não teria comprado o apartamento em Paris nessa ocasião, porque era uma grande quantidade de dinheiro que foi perdido naquele momento pelo CNPq, pela CAPES, né, e pelo INEP. O INEP, naquela época, financiava pesquisas, né, naquela ocasião, e nunca mais foi recomposto. Nunca mais se teve força política para se recompor essa lei dos royalties, né? Chega-se aqui, a empresa chega aqui e leva o que quiser, né? É um pouco isso. Bom, vamos conversar um pouco, então, sobre as suas pesquisas, né? Você desenvolveu estudos com diferentes temas e objetos, mas costuma ser destacado aí a sua produção como referência nos estudos nos dois com os cotidianos, né? Mas olhando assim em retrospectiva, como é que você avalia esse seu percurso como pesquisadora? Como é que esses fios se unem, essas redes, né? Vão se constituindo dentro dos estudos, e qual deles assim você gostaria de destacar? Olha, eu tive uma formação para pesquisa muito interessante no curso de geografia, né? Eu fui aluna de Lísia Bernardes, enfim, de geógrafos importantes, né? E da professora Maria do Carmo, da professora, enfim, o grupo de professores era um grupo muito competente, né, naquela época, e muito conhecido, gente que fez geografia mesmo. Eles eram professores, mas todos eles faziam pesquisa, né, em geografia, acentuadamente, né, e com formações no exterior, como era o caso de Dona Maria do Carmo, que tinha uma formação em alemão, né? E a biblioteca nossa lá da faculdade era cheia de livros alemães que naturalmente ninguém lia, mas que trazia gráficos e imagens muito interessantes e que eram imensamente copiadas por nós, né? Naquela época não havia xerox, então tinha que ser com papel fino, copiado, né? Assim, a gente copiava para botar nos trabalhos e tal. Era muito interessante. E traduzíamos as legendas, né, das imagens. E porque eu trabalho com imagem hoje, né? Imagem, sons, né? Desde aquele momento a gente ficava claro que a imagem era criadora de conhecimento, né? Não era enfeite, né? Porque para muitos acha que a imagem está ali para dar um toque. Não, mas ela permitia, né, que se criasse melhor determinados conhecimentos. E em geografia isso é impossível. Quem é que vai fazer geografia sem mapa? É impossível. Então, efetivamente, essa questão da imagem vem desde lá, né? É importante. Mas havia também o aspecto que, naquele momento, a gente tinha formação política também, né? As organizações políticas que atuavam naquele momento no movimento estudantil eram muito importantes, né? Tinham reuniões permanentes, etc. E tinha a questão das eleições dos centros acadêmicos que a gente frequentava, etc. E aí a gente tinha que estudar, né? Estudar aquilo que era proibido na universidade, né, por aqueles momentos. Então, a gente tinha que estudar
Marx, Engels, enfim. E isso aí tinha que ser em apartamentos de amigos, com colegas, e geralmente publicado em espanhol, né, porque aquilo não se publicava no Brasil, e que era trazido, em geral, da Argentina. Né? E a gente fazia também um estudo que era importante nesse momento, quer dizer, o estudo nesse momento foi muito importante fora do próprio curso, né? E que ajuda você a pensar mais abertamente, etc. E há uma formação política que se refere também a acontecimentos cotidianos. Né? Uma das questões era assim, no governo João Goulart, eu tive na universidade de 1962 até 1965, no curso de Geografia. Né? E 2, 3, 4, 5, exatamente, 4 anos. Então, quando chegou no governo Goulart, no início de 64, quando em abril, né, final de abril, final de março, início de abril, ia ter o golpe militar, nós conseguimos, as instituições, os centros acadêmicos, né, tiveram um encontro com o Goulart, e ele deu, na mão dos presidentes dos diretórios acadêmicos, um cheque para fazer curso noturno, porque era uma das bandeiras da UNE, naquele momento, o curso noturno. Né? Porque a UNE tinha um CPC, né, que era um lugar que fazia teatro, cinema, da onde saíram todas essas pessoas importantes do cinema, e havia até uma música que era muito cantada e que falava dos 3% da universidade. Né? Então, havia uma reivindicação de que era preciso aumentar o número de trabalhadores na universidade e que esse número precisava passar dos 3% de estudantes que havia na universidade com idade de estar na universidade. Né? Então, nessa luta, havia luta pelo curso noturno. E o João Goulart assinou uma série de cheques que foram entregues na mão dos presidentes dos diretórios acadêmicos e que, chegando na universidade, entregou na mão do diretor, né, da faculdade, naquela época a Faculdade Nacional de Filosofia, e entregaram na engenharia, entregaram na direito, etc. Enfim, os que tinham recebido, né? Medicina, provavelmente, e ele depositou e aquele dinheiro foi depositado. Então, a discussão que houve no janeiro, fevereiro, era fazer o curso noturno. Então, porque a Nacional de Filosofia reunia todos os cursos, tipo geografia, história, química, física, todos os cursos de letras, etc. Era um apanhado, né, de cursos que depois se transformaram em institutos ou faculdades, né, quando houve a reforma de 65, depois da ditadura, que a primeira reforma educativa da ditadura foi na universidade. Então, esse dinheiro depositado criava a possibilidade de você ter o curso noturno. Ora, esse curso noturno, quando se deu o golpe, o colegiado, não, desculpe, chamava-se... Gente, não era conselho universitário, se chamava... Eu esqueci, congregação. A congregação se reuniu e decidiu que não teria mais curso noturno. Dona Maria do Carmo, que era a então diretora do curso de Geografia, que era uma pessoa que tinha se formado na Alemanha, que nós considerávamos uma pessoa de direita, ela se levantou e disse o seguinte: quando nós, do curso de Geografia, dissemos que ia haver o curso noturno, não era porque nós estávamos com medo dos estudantes. Nós dissemos porque nós achávamos que esse curso era necessário e porque nós achávamos que podíamos cobrir o curso com os professores que nós tivemos. Então, nós vamos manter o curso de Geografia noturno.
Então, esse tipo de pequeno acontecimento, né, faz você perceber que as pessoas que têm dignidade nos processos políticos, né, são extremamente vitais, né? E é preciso dizer que, nesse momento, ela teve muita dificuldade de continuar mantendo o curso, porque aí ela passou a ser vista como aquela que botou o dedo na ferida, né? Mostrou que o rei estava nu, né, na universidade. Então, esses tipos de coisa vão te formando para você seguir essa formação. E seguem também sobre o processo como você vai fazer a sua pesquisa. Tá? Então, eu acho que essa formação política de teóricos que a gente não podia estudar na universidade, né? Essa formação do próprio curso, né, que a gente teve, né? E esses pequenos acontecimentos que nos ligavam, né, a essas pessoas que faziam as pesquisas, eu acho que foi, digamos assim, o fundamento, né, de como fazer pesquisa para mim, né, hoje. Certo. Professora Nilda, eu vou fazer uma pergunta agora. Aliás, aproveitar para fazer um agradecimento também ao colega Luiz Borges, que ajudou na construção do roteiro. E a gente pensou muito sobre essa pergunta, porque é uma pergunta que remete, inclusive, à professora saudosa, professora Regina Leite Garcia, lá na UF também, nossa colega lá da UF, eu sou pedagogo lá da UF, né? E vocês duas tiveram uma relação muito próxima, escreveram em parceria, debateram em muitas mesas, construíram projetos de formação, e uma desses eventos, desses projetos marcantes, assim, foi justamente a implantação do curso de pedagogia em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, de fato, um marco, assim, né? E aí a gente queria que você falasse um pouco sobre os desafios que foram superados naquela época, os limites que vocês encontraram na experiência de construção daquele curso. E considerando hoje, assim, como é que você avalia o estágio atual em que se encontra o curso de pedagogia no Brasil ou no Rio de Janeiro, de modo mais específico? Bom, o trabalho com Regina foi intenso, né? A gente não fez só o curso de Angra, que eu vou falar, a gente fez, por exemplo, uma coleção na qual estudantes de mestrado, professores das redes públicas, muita gente organizou, né, e fez artigo para os livros, formando uma coleção de 30 livros, né? E a gente deu o nome de O Sentido da Escola, a coleção. Hoje, provavelmente, nós falaríamos os sentidos das escolas, botaria tudo no plural, né? Mas naquele momento a gente não tinha essa compreensão disso. E foi, para mim, aquilo foi também um marco extremamente importante, inclusive para a tessitura que nós fizemos dessa corrente de pensamento que era o que é com os cotidianos, né? As pesquisas com os cotidianos. Houve sensações assim muito interessantes, quer dizer, um dia eu no metrô vi uma pessoa lendo, né? Porque a gente queria fazer uns livros pequenos que fossem baratos, porque os professores pudessem comprar, né? E os livros venderam muito, realmente, no Brasil inteiro, né? E hoje, até de vez em quando, tenho referência a isso. E acabei de fazer uma proposta, a professora Tânia Dalboni, que está no grupo nosso como pós-doc, né, para pós-doc, ela é da UFES, né, ela disse que deu vontade para ela de pegar a coleção. Eu digo, vamos fazer outra coisa? Vamos fazer uma outra coleção por aí, atendendo os momentos de hoje, porque nós hoje temos uma acumulação de uma série de coisas. Eu disse, hoje a coleção se chamaria Os Sentidos da Escola, não o sentido da escola no singular, né? Então, esse tipo de
de mudança que foi possível por essas inúmeras milhares, centenas de milhares de conversas pelo Brasil afora, né, e pelo mundo também, com alguns personagens muito especiais, a gente teve condição de avançar muito nisso. E uma das questões, logo que eu comecei como diretora na Faculdade de Educação, é que havia acabado de ser feita aquela lei de diretrizes e bases de 71, em que obrigava a que todos os professores do ensino fundamental fossem formados em universidades, né? Meta que, aliás, até hoje não se cumpriu, infelizmente. Mas aí nós começamos a ser procurados pelas mais diferentes prefeituras para fazer o curso de Angra, para fazer um curso de pedagogia, né? E as conversas foram inacreditáveis. Eu já prometi ao Manhãs, Luiz Carlos Manhãs, que foi o primeiro coordenador do curso, que a gente tem que escrever alguma coisa sobre aquilo. Eu recentemente achei o primeiro documento que a gente fez, né, sobre Angra, a estrutura toda do curso. Então, essa coisa foi vindo, mas a gente recebeu mais de 12 propostas, se eu não me engano, de municípios para fazer um curso. E aí a gente teve que conversar com o Conselho Departamental para onde a gente ia, né? E aí a gente alinhou o que cada um desses apresentava, e havia sido, como eu digo, propostas incríveis. Uma delas era assim: nós temos uma sala no casarão que daria uma ótima turma. Eu digo, mas essa ótima turma tem que se multiplicar por 4 em 4 anos, né? E eu tinha perguntado quantas, e a pessoa me disse que cabia 30, 35 pessoas. Com isso, a gente forma uma turma em 4 anos, com 35. E onde é que vai ficar a turma que vai entrar no segundo ano? Aí não tinha lugar para essa turma. Mas o desejo do curso com a UF havia. E, bom, enfim, isso posto, a gente fez uma discussão no Conselho Departamental e se decidiu por Angra dos Reis. Por quê? Em primeiro lugar, porque era, naquele momento, o melhor salário do Brasil, né, para professor de escola básica. Em segundo lugar, como o PT tinha ganho, eles começaram a fazer uma série de projetos diferenciados de formação de professores, estavam querendo fazer uma mudança de currículo, né, aprofundada, e o Luiz Carlos Manhãs, a Ângela Siqueira e a... Ai, gente, a Elba, né? Não. Ela foi presidente da ADUF. Gente, a Gelta, perdão, desculpe, a Gelta, desculpe. De repente me faltou. Eu estou cansada, então os nomes começam a acabar. Então, Sim. Manhãs, Ângela Siqueira e Gelta já faziam um curso de extensão lá. Então, eles tinham conhecimento do município, porque os outros eram completamente desconhecidos, nunca tinham feito nenhum tipo de trabalho com a gente. Então, por esses 3 motivos, a gente fez. Mas eu pedi uma coisa que foi cumprida à risca durante quase um ano. Eu queria que esse curso fosse montado com uma equipe da UF e uma equipe do município, ou seja, que a gente chegasse a acordos, né, a respeito do curso para que o financiamento dele e o funcionamento dele pudesse se realizar, né? Não podia ser uma coisa que a gente pensasse para ser colocado num lugar onde a gente não conhecia completamente o que acontecia e como é que eram as relações com a secretaria, porque isso permitia, né, uma relação muito forte com a secretaria. E aí nós começamos a trabalhar. Mas eu acho que foi possível pensar o curso, porque imediatamente eu disse: não pode ser a reprodução do que a gente tem em Niterói. É possível criar
alguma coisa diferente. E aí, para isso, estava presente Regina Leite Garcia nessa comissão, que é uma pessoa que sempre foi, né, uma fábrica de ideias novas, né? A Regina, às vezes, a gente tinha até que puxar o cabresto de vez em quando, porque senão ela saía de galope, né? O Manhães, que era uma pessoa com excelente formação e que conhecia, porque o Manhães é a pessoa que chega num lugar e vai conhecer tudo dali. Então, ele conhecia. Né? O pessoal brincava, sobretudo, ele conhecia bem os bares, como bom boêmio, ele também conhecia os bares e toda aquela vida subterrânea do município que se conhece nesses lugares. E eu descobri, aí eu fui atrás, e eu descobri que havia, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que sempre houve, que continua existindo na atual, a possibilidade de se fazer curso experimental. Ou seja, curso que não fugisse, digamos, ao que eram as leis gerais da educação, mas que podiam experimentar coisas novas. E aí, com base nisso, né, a gente começou a montar a proposta. Dessa descoberta, eu não conheço outro curso que teve essa audácia de se botar a fazer um curso absolutamente fora daquilo que estava escrito que tinha que ser o curso de pedagogia. Então, a gente fez um curso onde foi tudo muito discutido, muito trabalhado, porque nós começamos, né, fizemos a aula inaugural no dia 29 de junho de 92. De meados de 91 até aquele momento, até 3 meses antes, até 2 meses antes, quando a gente enviou para o Conselho de Ensino e Pesquisa da UF e foi autorizado o funcionamento no regime experimental, né, e daí prosseguia para ir para o MEC pedindo autorização, nós tivemos reuniões semanais com a secretaria, com o secretário de Educação e a subsecretária, que era o Potiguara e a Maria Tereza Poliolelo, se eu não me engano, o sobrenome dela. E essas duas pessoas, elas participaram ativamente junto com esta comissão. E, periodicamente, nós íamos ao Conselho Departamental informando como é que isso estava sendo feito, né? Então, alguns aspectos muito interessantes existiram. Eu vou destacar só alguns, porque senão vou ficar falando a noite toda aqui. O primeiro deles é assim, ia ser noturno o curso. Então, era para alunos trabalhadores. E, por isso, tinha que ter um dia da semana em que se fazia o que a gente chamou de estudo dirigido. Essa coisa que a gente, quando tem o curso noturno com aluno trabalhador, e que a gente acha que ele tem que ler texto pelas madrugadas da vida, isso ficou muito claro que não podia ser, que a gente tinha que fazer um outro tipo de contato com o estudante. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que esse processo que a gente está tendo de contato com os estudantes são as aulas assíncronas, né? Que a gente está admitindo no curso e que é um momento em que eles podem estudar e escrever, né? Porque o aluno trabalhador, que trabalha o dia inteiro e vai à noite para o curso, se não fizer no curso o que ele precisa fazer, ele não vai fazer fora dali, né? Porque sábado ele tem que fazer compras, porque sábado ele tem que lavar roupa, porque sábado ele tem que dar atenção maior aos filhos, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse eu acho que foi um ponto extremamente importante. A ideia de que era preciso ter uma noite que fosse dedicada a estudo e que tinha professor para isso. O aluno ia para a escola, frequentava, né, e tinha um professor que o auxiliava nas leituras que ele estava fazendo. Por outro lado, a gente criou aquilo que hoje mais ou menos existe em diversos cursos, mas que continua tendo muito antagonismo, porque não há um trabalho intenso sobre aquilo, que é o PPP, né? Pesquisas e Práticas Pedagógicas. Nós entendíamos que os professores
tinham a sua prática pedagógica extremamente ligada a pensamentos que ele criava sobre as metodologias que utilizava, o trabalho que estava dando, etc. Ou seja, e ele tinha alguma compreensão teórica daquele processo, né? Seja encarando de que forma for, né? E a gente, então, criou isso, que era um dia da semana, onde professores se juntavam com alunos por temas que os alunos tinham interesse. Formação de professores, uso de tecnologias. A minha foi por aí, uso de tecnologias, né? Porque eu já entendia naquele momento que, ao invés de proibir isso, nós tínhamos que perceber como é que isso funcionava, né? E perceber como é que a criação nesses sistemas se passavam. E eu tive trabalhos muito interessantes de monografia, porque a gente ficava o curso inteiro, desde o começo, com esse componente curricular, né? E ia toda semana se encontrando com um grupo e formulando, né, possibilidades de trabalho, certa empiria que precisava ser feita, certas teorias que precisavam ser conversadas, etc. Então, foi um trabalho também que eu considero exemplar. A outra questão era o momento de avaliação. Nós tínhamos um momento de avaliação ao final de cada período, né? Era uma sexta à noite e sábado de manhã e de tarde. Então, eram estudantes e docentes juntos, trabalhando com os processos daquele período, né? O que tinha acontecido, o que não tinha acontecido, e trabalhando com o próximo período, quer dizer, o que poderia ser visto, o que poderia continuar, etc. E isso funcionou de maneira interessantíssima, porque os nossos períodos eram períodos mais enxutos, eram de 10 semanas, e receberam um nome, né? NEAP, Núcleo de Estudos e Atividades Pedagógicas. Então, os NEAPs eram finalizados com esse período de avaliação e planejamento conjunto docentes e discentes. Essa foi uma outra criação que eu acho que bastante relevante, né? E a última que eu vou chamar a atenção era... gente, me fugiu agora, mas tinha uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. Era que a gente buscava não chamar, embora oficialmente isso tivesse que ser chamado, eu já lembrei, de disciplinas, a gente usava muito o termo componente curricular, porque a gente compreendia que aquilo não era uma disciplina, né? E precisava ter um outro nome para botar no lugar, que a gente não sabia bem qual era, porque disciplina era o consagrado, e a gente, então, usava essa ideia de componente curricular, né? E que estava consagrado na resolução número 2, de 2015, né? Essa que foi derrubada no governo atual. E, assim, a última coisa era o que nós tínhamos que ter como atividades culturais. Quer dizer, foi criado esse componente que, para todos nós, era fundamental. Quer dizer, a ideia de que nós tínhamos que ter relações, hoje eu chamaria de redes educativas múltiplas, né? Porque exatamente essa frequência e esse pensamento criado nessa movimentação que as artes, que as atividades diversas, que as mídias, que, enfim, permitem, ela é importantíssima na formação dos professores, né? Então, nós criamos, e foram feitas coisas inacreditáveis. Eu lembro de um professor que era um professor da UF, eu já não sei mais, eu acho que ele era da área de... Gente, era uma criatura maravilhosa que criava coisas. Ele era de uma área de matemática, física, eu acho que ele era de física. E um momento em que ele ia dar atividades outras, fora do que ele chamava do currículo, mas que, na verdade, era uma coisa importantíssima para nós do currículo, né? Então, um dia ele ia dar aula, mas ele entrou assim, quase uma hora antes dos estudantes, e ele queria discutir a não presença do quadro negro, e ele cobriu
todo o quadro negro com uns enrolados que ele tinha feito de papel crepom. Era algo maravilhoso, era lindo de se ver e que dava um conforto na hora que você entrava e, ao mesmo tempo, um estranhamento. Porque quem entende uma sala de aula sem quadro negro? E ele cobriu inteiramente, você não via nada do quadro negro, mas você sabia que ele estava ali, né? Então, foi uma atividade maravilhosa. E foram atividades. Outra que eu me lembro, que era uma coisa que foi o Carrano, até que o Paulo Carrano, que levou, né, nesse momento, ele coordenava a parte cultural. Ele levou uma professora da UFRJ que trabalhava com dança e levou alguém que era do jongo ali da região, se eu não me engano. E a pessoa do jongo ficou dentro do refeitório, e essa professora ficou no pátio. Teve um momento que o rapaz do jongo, ele não era bem rapaz, ele já era um senhor, saiu com o grupo para o lugar onde a professora estava trabalhando com a dança. E os dois se encontraram. Eu falo isso, eu fico emocionada. Eles se encontraram e começaram a dançar juntos. Gente, foi alguma coisa absolutamente inesquecível que eu me emociono até hoje. Quer dizer, isso tem mais de sei lá quantos anos, né? E nós estamos em 21, quer dizer, deve ter sido em 94, talvez, você faz a conta aí. E outras coisas, a gente trazia os estudantes para assistirem balé, peças aqui no Rio de Janeiro, e conversar com o artista depois, né? Ainda havia um momento em que se conversava com o bailarino, se conversava com o ator ou atriz, enfim. E se levava de volta para Angra, né? Que ele chegava assim, Angra 1h da manhã. Aliás, quando a gente voltava no mesmo dia em que dava aula, e eu, diretora da faculdade, ainda dava aula lá, né? Eu dava em PPP, exatamente, no meio da semana, a gente chegava aqui no Rio 1h da manhã de volta, né? E às vezes não era nem 1h da manhã, às vezes em situações complicadíssimas. Mas, enfim, foram criações assim extremamente importantes, mas porque a gente descobriu essa saída aí. Agora, para todos nós tínhamos certeza, e isso foi, para mim, ficou muito mais claro em seguida, de que era alguma coisa que devia ter uma duração. Esse regime experimental ele devia ser, digamos, por 10 anos, e que, em seguida, não é que se tivesse um enquadramento ou que era oficial, mas que se tivesse uma avaliação profunda dele para perceber, né, as falas e pudesse ir para diante, né? Esse curso foi alguma coisa de absolutamente marcante na minha vida, né? Sem dúvida. Eu não estou te ouvindo agora. Deu uma. Desculpa. Antes da gente entrar no último bloco, a gente tinha combinado te mostrar um material que foi produzido pelo seu grupo de pesquisa, para você comentar, porque o trabalho que você faz com imagens, e você deixou isso como bem claro que é algo importante, né? E a gente tem visto isso na sua fala nesse momento, e a gente queria aproveitar até para quebrar um pouco o protocolo que a gente costuma ter do modo de condução das entrevistas e mostrar esse material, né? Aí, qual que você preferia mostrar? Qualquer um que para você for mais tranquilo, tá? Tá, então calma aí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Imagine uma imensa floresta cortada por rios, em que vivem pássaros e muitos outros animais, onde existem milhares de plantas e árvores tão altas
que juntas suas copas encobrem o céu. Nesse cenário, diversas etnias indígenas viviam em harmonia. Adivinhou? É a floresta amazônica. Na parte brasileira da Amazônia, há muito tempo, entre o Rio Negro e o Solimões, afluentes do rio Amazonas, que os indígenas chamavam de Amaru-Maiu, a serpente mãe do mundo, foi criada uma cidade, Manaus. Ela atraiu por sua riqueza, em momentos diferentes, gente de muitos lugares. Entre os brasileiros de diversas regiões, os nordestinos chegaram em maior número. De outros países vieram árabes e japoneses em especial. Um importante escritor brasileiro contemporâneo nos contou, em diversos livros que escreveu, Está a retardando, né? história dos imigrantes Está árabes, retardado aí. dos quais ele próprio é descendente. Este escritor se chama Milton Atum. Vamos recontar para vocês a história que ele criou em um dos seus livros chamado Dois Irmãos. Acho que eu vou parar. É, porque não está passando. Ela parou, ela retardou. Isso é complicado nesses. Eles não atingiram ainda um pé. O Zoom faz a mesma coisa, ele trava num determinado momento. Bom, Você acha que dá para continuar daí ou parou mesmo? pior que não está dando nem para eu tirar. Mas ao menos vão nos ouvir, não? Você voltou? E aí? Deu para continuar, Jonas? Jonas, eu vou ter que sair 1 minuto, que estão tocando a minha porta.
Estou de volta. Ah, tá bom. Que susto, hein? Isso acontece. Mas o que é importante aí dessa história toda, né, é que fazer esses filmes, né, que dão uma conclusão diferenciada às nossas pesquisas, né, porque os artigos são escritos, são publicados, quer dizer, não só meus, mas de todo o grupo, né? O grupo tem uma produção de artigos muito grande, em boas revistas, etc. Como a gente participa de congressos e tal, mas eu acho que essa convivência, né, com imagens e sons que a gente vai aprendendo como é que elas formam, né, conhecimento, como é que elas dão conta de conhecimentos, quer dizer, elas fazem parte da pesquisa, mas elas também nos ajudam, né, a fazer circular as ideias que as pesquisas vão trazendo, né? Essa aí se refere a uma pesquisa que eu estou terminando, né, até fevereiro do ano que vem, que trata de como é que essa questão social grave, que são as migrações, né, a questão dos refugiados, etc., penetra nas escolas, né? E aí nós fomos fazendo, não só fomos trabalhando com filmes, né, filmes que falavam disso, e que traziam de forma extremamente variada, né, como é que isso. E os filmes deram origem, que a gente começou chamando isso de cineclubes, né, e entendeu que não era isso, passamos a chamar de cineconversas, que foi uma ideia que a Rosa Mendonça, que participa do grupo, é uma pós-doutoranda também, participa do grupo, ela trabalhou muito na TVE, né, naquele programa importante de formação de professores pela televisão, e Rosa deu a ideia de, gente, nós não estamos fazendo cineclube. O que a gente faz são cineconversas, ou seja, vemos filmes e vamos conversar sobre eles para ver o que aquilo produz, né, de conhecimento nas pessoas, naquela realidade criada pelos filmes, né? E disso aí nós fomos para fazer filmes, né? Nós fomos fazer filmes para poder, e participamos desde a primeira mostra que a Amped fez de filmes, né? Com pesquisas, a gente participa, né? Estamos concluindo agora para mandar para a Amped de outubro, né? Que a inscrição vai até o dia 30. Então, terminou-se hoje ele. E essa forma, né, de trabalho faz com que os estudantes todos se envolvam nisso, porque essa é uma questão que eu acho que, se a gente não forma os professores que vão formar professores, não é? Que são os nossos mestres, os nossos doutores, como é que essas coisas vão se desenvolver, vão mudar, vão ser acionadas de outra maneira. E é preciso que bote a mão de alguma forma, em algum momento, e participe dessas experiências. Esse filme que a gente estava mostrando era um que a gente fez para ser levado para a escola, para ser visto por professor, mas que estava com legenda em espanhol, porque a gente coloca a legenda em português, em espanhol e em inglês nos filmes para poder divulgar de uma forma maior, né, entendendo que tudo isso que a gente produz precisa ter a entrada de outras pessoas, né? Então, a questão dos surdos, ele é absolutamente necessário que tenha legenda, né, para poder ver a imagem junto àquilo que está sendo falado. Então, essas preocupações vão surgindo coletivamente, né? O podcast surgiu da posição de uma estudante. As nossas cineconversas e fazer filmes, os filmes são os mais atuais, eles são importantíssimos, a participação da Noale Toja, né, que agora está como professora contratada lá na Universidade Federal, perdão, na FFP, né, São Gonçalo, pela UERJ,
e que ela faz filmes, trabalha na TV Machobomba desde há muito tempo, né? E é uma artista completa, né? Ela desenha, ela escreve poesias e tal, e para escrever a tese é mais complicado, porque ela bota aquilo tudo e a gente tem que orientar aquilo tudo, né? Porque é uma criação permanente de ideias. Então, nesse filme, a gente narrava a história que o Milton Atum conta no livro dele chamado Dois Irmãos. Nós lemos numas férias, cada um de nós leu um dos livros do Milton Atum, a gente chegou, trabalhou, contou um para o outro as histórias, né, de cada livro, e a gente elegeu fazer o filme sobre a história dos dois irmãos, né? Mas queríamos fazer de uma maneira que pudesse ser usado por professores em escolas, que a gente pudesse levar também para os congressos. Então, foi isso aí que a gente faz. E a gente está fazendo permanentemente filmes, de modos diferentes, com organizações diferentes e tendo a participação da maioria do grupo, né, ou da totalidade do grupo. Eu vi o nome nos créditos da Maria Cecília, colega lá da UF também. É bom a gente ver, né, localizar os colegas. Talvez, de repente, no final da entrevista, a gente tenta passar o outro, que o outro, como está no link, talvez seja mais fácil, não deu o problema que deu esse aí. Tá. Aí você, antes de terminar a entrevista, comenta rapidamente, mas para a gente não interromper, eu vou passar para o nosso último bloco de perguntas. Assim, esse ano, tanto a UERJ quanto outras instituições acadêmicas estão comemorando aí o centenário do patrão da educação brasileira, Paulo Freire. Um evento que se reveste de uma importância, não só pelo marco, mas porque o Paulo Freire vem sendo alvo preferido aí da ofensiva neoconservadora desde do pós-golpe de 2016, né, desde a Escola Sem Partido, e é um pensador que tem contribuições e também críticas, né? E aí a gente queria que você falasse um pouco a respeito da sua relação com o pensamento do Paulo Freire, considerando, inclusive, o que você quiser destacar das contribuições e críticas que, em geral, são atribuídas a esse pensador. Enfim, entrei para a universidade quando havia uma grande disputa, né, entre os freiristas e os savianistas, né? Era uma polarização entre quem seguia um grupo e quem seguia o outro, né? E era uma coisa complicada nisso, né? Felizmente, um momento em que eu participava muito mais daquela coisa da pedagogia social dos conteúdos, né? Que hoje continua ainda sendo divulgada pelo Brasil, mas que hoje eu tenho uma série de questões, né, sobre aquela estrutura proposta. E eu sempre tive a gente lança um livro, leu quem quer, do jeito que quer, como quer, que artigo que quer, da frente para trás, de trás para frente, a gente discute aquilo e passa para outro. Aquilo é só... Eu brinco com os estudantes hoje, né, dizendo que eu sou meio maoísta nesse momento, que eu tenho um livro do Mao que tem um título maravilhoso, que é assim: 100 mil flores florescerão, porque na China só se pensa em 1000, né, de 1000 para cima. Então, era assim: 100 mil flores florescerão. É um livrinho em que ele dizia que 1000 são as possibilidades, 1000 são os caminhos, 1000 são o que pode ser feito, etc. E tal. Um livro bastante contrário ao maoísmo militante, né, de algum tempo atrás. E nessa coisa de... Eu me perdi, eu esqueci o que a gente estava tratando, na verdade. Sim, então, a divisão entre freiristas, digamos, e savianistas, não é?
Eu falava com a turma assim, eu dava essas coisas. Aí o Carlos Eduardo Ferraz, que você deve conhecer, né, que é um professor titular da UFES, que foi aluno nosso aí no mestrado, e foi orientando o meu inicialmente, depois eu saí para pós-doc, e Regina assumiu a orientação dele, Carlos, e é uma pessoa das mais criativas na área de currículos e cotidianos. O Carlos Eduardo acabou de lançar 2 livros excelentes, né, trabalhando coisas muito importantes, e o Carlos Eduardo, uma hora, virou para mim e disse assim, mas não vamos acabar de trabalhar esse livro, já vamos para o outro? Aí eu disse, vamos, Carlos, variar um pouco, né, e tal. Ele disse, olha, você não é definitivamente da pedagogia crítico-social dos conteúdos, você é da pedagogia das lacunas, porque você abre um buraco e sai em frente, larga as lacunas para lá, larga os buracos para lá. E isso ficou no grupo, né, que ainda era da UF naquele momento, de forma muito marcante. O pessoal falava, então, naquele momento, da tendência que estava meio assim fora do esquema, chamada pedagogia das lacunas. E essa ideia, né, para mim, me parece extremamente rica, porque eu dizia para eles, olha aqui, gente, vocês se formam... Eu não falava ainda em redes educativas, né? Mas era um pouco aquela experiência que vai levando a gente a esse momento, né? E eu dizia, gente, não sou eu que vou ensinar tudo a vocês, vocês vão aprender com outros professores que pensam diferente, vocês vão aprender com as práticas que vocês têm nas escolas, vocês vão aprender vendo televisão, quer dizer, a gente vai aprendendo por aí, então não preciso preencher as lacunas. Cada lacuna que ficar em cada um, e que vai ser diferente do outro, vai sendo preenchida de acordo com o que for necessário preencher, né? Então, essa ideia de que a gente pode, né, e deve conhecer tudo que a gente puder, eu acho extremamente importante, né? E na certeza de que a gente não vai... Uma das dificuldades que eu tenho, eu trabalho muito com Deleuze, né? Mas eu trabalho com algumas coisas de Deleuze, mas uma das coisas que eu faço, sempre quando a gente trabalha, é mostrar também os limites do Deleuze, que é uma pessoa incrível, né? Um pensamento maravilhoso, criativo, movimentado, né? Mas que é o seguinte, quando ele vai dar uma síntese, ele cai no aristotelismo, é A, B e C, A, B e C, A, B e C. Então, os 3 estados do Aristóteles, ou a Santíssima Trindade, né, que a Igreja Católica se apropriou do pensamento aristotélico. Então, é uma coisa assim, que a gente precisa compreender que nenhum autor vai responder a todas as nossas preocupações. Então, a gente precisa trabalhar. Por exemplo, o último artigo que eu escrevi com Nívia e Alessandra Nunes Caldas, né? A Nívia é da UF, né? E a Alessandra aqui da UERJ, e professora primária, né? Professora de escola de educação infantil, diretora, né? Diretora lá. Nós escrevemos os movimentos, né? Reformulamos alguns, os movimentos necessários às pesquisas com os cotidianos. Então, essa palavra necessário, desde que eu botei, fui eu que botei nesse título, né? Aquela palavra está me incomodando. Eu digo, gente, meus estudantes estão usando isso, mas eles precisam entender essa ideia de necessidade, que é uma ideia bastante marxista, né? De cunho marxista, mas eu não ia levar o Marx para eles, eu precisava de alguém contemporâneo que tivesse... E aí fui procurar isso na bibliotecas, né, das publicações do Claxo, que congrega, né, muita gente ligada ao pensamento marxista. E encontrei um livrinho de uma autora que eu não conhecia e que trabalha muito bem com a questão da necessidade. Nós acabamos de ler. Então, essa questão de como é que a gente vai abordar essas coisas que vão surgindo, né, na nossa vida de pesquisador, na nossa vida de orientador de pesquisadores, quer dizer, elas vão exigindo que você perceba para onde é que você tem que trabalhar.
Então, esse ano, por exemplo, quando os alunos começaram assim, mas nós não vamos falar de Paulo Freire, eu falei, esse ano não, porque esse ano nós vamos aprender Paulo Freire com quem sabe, né? Não é só com nós aqui que não trabalhamos com Paulo Freire. E foram aonde quiseram para ouvir o que se tinha para falar. Eu divulguei todas as que caíram, né, nas minhas redes e eles escolhiam para onde queriam ir, né? E esse tipo de situação, quer dizer, de perceber esses conflitos, teve uma coisa muito interessante na Amped Sudeste do ano passado, que eu propus na organização uma mesa que trabalhasse, que é alguma coisa que nós estamos aprofundando no grupo, é das dimensões que são articuladas em todas as ações em educação, a dimensão ética, estética e política. E houve uma mesa com esse nome, né, onde diversos pesquisadores estiveram. Eu me lembro do Galo, do Silvio Galo. E quem fazia a coordenação era um colega nosso da UFRJ, da minha geração, né? Gente, eu esqueci o nome dele, mas eu conheço muito bem. É que, de repente, deu branco de novo. E ele começou estranhando exatamente a junção dessas três dimensões para fazer uma discussão em educação. Ele diz, é muito mais comum a gente falar na ética e na política, mas a estética se meteu aqui no meio, e propositadamente ela está no meio, né? E exatamente essa dimensão que a gente foi perdendo, isso se deu de forma extremamente violenta na década de 70, quando o tecnicismo tocou fogo em tudo que havia anteriormente, porque o negócio era tecnicismo, era o input, o output, a escola era uma caixa preta que ninguém podia saber o que se passava lá dentro, nem estava interessado, e vamos em frente. E que predomina hoje nos testes, né, nesses testes, nessas provas nacionais. Você precisa saber só o que é o currículo que está sendo dado na escola e fazer as provas para saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu. O que é uma catástrofe, né? Na minha opinião. E é por isso que eu considero que as pesquisas nos dois com os cotidianos têm importância, porque ela diz isso não é uma caixa preta, isso é onde se passa a educação oficial e não oficial nesse país. Não saber o que passa lá dentro, não ouvir quem está lá dentro, não perceber os atos que se dão lá dentro, é um equívoco absoluto. É preciso conhecer esses lugares. Então, quer dizer, para mim, era menos naquele momento e continua sendo, é preciso conhecer todo mundo, quer dizer, é preciso aparecer alguma possibilidade. Hoje, por exemplo, a Alexandra Garcia, ela falou do Spinoza e levantou a curiosidade da Fernanda, que estava defendendo sua qualificação. É uma possibilidade de entrar no curso, né? Se a gente... Então, esse tipo de situação, né, são situações que a gente tem que estar em aberto. Não se trata daquilo, talvez, que hoje tem um nome para isso, e o Roberto Macedo, né, que hoje é diretor da Faculdade de Educação da UFBA, trabalha, que é com multireferencialismos, né, que é um termo surgido na França e que mostram, nós não trabalhamos exatamente com isso, mas que mostra essa possibilidade, mais do que isso, a necessidade de compreensão mais ampla, né, e muito mais complexa e, portanto, de críticas e assumir autores diversos, né? Nós não trabalhamos com multiculturalismo, com multireferencialismo, mas é uma ideia que, de alguma maneira, a gente trabalha, né? Certo. Bom, professora, a gente vai encaminhando aí para a última questão, antes de você fazer as suas considerações finais, que é mais sobre o contexto atual que a gente está vivendo, né, dessa política genocida e retrógrada do governo Bolsonaro, mas conjugada aí com esse contexto também que a gente já vive aí
mais de 1 ano e meio da pandemia do coronavírus, que tem rebatimentos no campo da educação, rebatimentos significativos, e claro que imagino você, a exemplo de outros pensadores da educação, que vivenciam a educação cotidianamente, tem algo a dizer, né? Então, a gente queria também que você desse uma mensagem final para os pedagogos e pedagogas, professores e educadores, que, apesar desse contexto todo, optaram pela inserção profissional no campo da educação ou optaram por continuar, né? Porque também é um exercício de resistência diante de tantos atravessamentos. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dos desafios que a gente tem pela frente nos próximos anos, considerando o legado negativo que esse governo pode deixar e que a pandemia também, nos seus aspectos mais dramáticos, tem demonstrado. Eu tenho trabalhado com a ideia, né, já escrevi sobre isso, né, tem um artigo publicado na revista da Amped sobre isso, em que eu mostro que nas ações humanas existem dois movimentos permanentemente, né? O primeiro deles é o que a gente chama de resistência, né? E a resistência aparece na necessidade de se defender de ataques que vêm trazendo ao lugar onde a gente trabalha, as ideias que a gente tem. Então, a agenda do inimigo, digamos. Então, há uma resistência a uma agenda que é do inimigo, né? Mas existe um outro processo que é concomitante, que aparece no mesmo momento, que é a criação, né? Nós, ao mesmo tempo que resistimos à agenda do outro, que nos quer paralisar, nós criamos, né, agendas possíveis de modificar a situação difícil que a gente está vivendo. Então, eu acho que isso, nesse período, está muito claro, né? A vinda impressionante de professores que, como eu gosto de lembrar sempre, eram proibidos de usar, né? Não eram sustentados para que isso se desse, e isto se dava na universidade. Nós temos que reconhecer que a recusa da universidade para o ensino por outras maneiras que não da sala presencial e do cérebro de quadro negro, não é? Nós não temos dúvidas a respeito, apesar de serem ambientes mais ou menos animados, dependendo do docente, né? Mas, de fato, nós tivemos uma resistência muito grande. Há muitos anos, eu vou te dizer, talvez há uns 15 anos, todas as minhas disciplinas de graduação têm pelo menos 3 aulas por algum tipo de sistema. Eu passei por Moodle, Facebook, enfim, por todos os sistemas possíveis que iam se apresentando, e 3 aulas eram por isso aí, para que os estudantes entrassem, percebessem possibilidades, discutissem dificuldades, compreendessem que não estava dando, porque o que eles tinham como computador, como artefato, né, para uso desse, não estava dando, né? Isso era fundamental para mim. E eu dizia aos estudantes, sem saber que vinha a pandemia, de que nós tínhamos que compreender isso como um lugar de formação, não só para resistir, né, aquilo que vinha de muito ruim desse lugar, mas como é que a gente podia criar processos dentro desses ambientes, né? Hoje eu tenho vários colegas que trabalham com isso de forma absolutamente impressionante, né? A primeira seria a Edmeia Santos, né, que saiu da UERJ, está agora na Federal Federal Rural do Rio de Janeiro, como professora titular. Nos nossos programas, a Edmeia Santos, né?
e o Leonardo Nolasco, que é uma produção de compreensão desses meios como lugar pedagógico de maneira maravilhosa. Ele tem a tese dele é uma coisa muito interessante e artigos, né, e trabalhos que ele está produzindo agora também. Então, esse tipo de situação da pandemia, que veio trazer essa situação, veio também trazer a possibilidade de trabalho por aqui, né? Nós estamos criando por aqui. Nós não sabíamos como usar isso, e isso especialmente os professores de ensino fundamental, que eram... o celular era proibido. Eu tenho aqui a cartilha da época da pessoa que a televisão gosta muito de ouvir como educadora, que fala sobre educação. Como era o nome dela, gente? Do outro governo do atual prefeito, o Paz. Gente, eu esqueci o nome da criatura. Cláudia Coxinha? Cláudia Coxinha, né? Assinado por ela e assinado por ele, onde o celular era interditado na escola. Não era tratado como objeto pedagógico, num momento como esse, né? Naquele momento lá. E que, se tivesse se preparado, teríamos condição hoje de atuar, talvez com muito maior qualidade. Né? Mas os diretores de escola foram assombrosamente interessantes de como assumiram o desafio. Né? Como é que nós vamos fazer isso por aqui? E os professores, que espertamente tinham listas pelo WhatsApp dos pais e responsáveis dos seus estudantes, né? Mesmo os pequenos e mesmo os maiores, e os professores que tinham dos seus estudantes nas turmas dos maiores. Isso aí formou redes que possibilitou o uso desse material. A gente tem casos assim maravilhosos, contados, né, por diretoras. Aqui no Rio, quem lembrou a Secretaria de Educação que os estudantes de escola pública não poderiam ficar sem merenda foram as diretoras de escola. Uma semana depois de fechados, as diretoras lembraram: como é que nós vamos distribuir a merenda? Essas crianças não podem ficar sem merenda. Né? E, incrivelmente, é preciso registrar isso, essas diretoras que souberam gestionar as escolas e os movimentos necessários neste momento, né, elas estão sendo submetidas agora a um curso e a uma prova para só se passarem nela que podem se candidatar à direção de escola. Eu queria saber se essa Secretaria de Educação não precisava passar por essa experiência também, entendeu? E todos que lá estão, porque não deram resultados, não lembraram desses pequenos detalhes que é a distribuição de merenda aos estudantes da escola pública. Então, esse tipo de situação, né, hoje, me faz, cada apresentação pública que eu faço, a dizer uma frase que eu queria que todos os gestores e todos os professores desse país ouvissem. A categoria profissional docentes é a maior categoria profissional desse país. Isso precisa ter um significado. O professor conseguiu articular ações inimagináveis durante a pandemia, quando nenhuma secretaria ainda tinha se movimentado. Eu fico pensando, inclusive, naquelas célebres fundações que apostilaram a educação antes da pandemia, ou seja, botaram aquelas publicações, que eu chamo de apostila, né, na qual se dizia que o professor, a tal aula, a tal hora, tinha que dar a tal hora, tal aula, tal conteúdo, tal não sei o quê, aonde estiveram no ano da pandemia. Eles não estiveram. Eles não fizeram nada, ou seja, não sabiam nada de como a educação poderia enfrentar a pandemia. Quem fez isso foram diretores e professores de escola pelo Brasil afora. Então, é isso. Eu gostaria de, se você me permitir, terminar com essa frase para que políticos que querem ser eleitos o ano que vem, para que gestores atuais da educação ouçam com todos os ouvidos possíveis
a maior categoria profissional deste país são os docentes. E isto tem que ter um significado. Obrigada, Jonas. Obrigado, professora Nilda. Com uma frase dessa e com uma ênfase tão importante que mobiliza a gente, né, internamente, a gente vai dando por encerrado essa entrevista, primeiramente agradecendo a professora Nilda imensamente pela generosidade, por essa conversa tão agradável, e por ela compartilhar não só a trajetória dela, mas essa sabedoria acumulada aí, né, não só nos anos como professora e pesquisadora, mas nos cotidianos também, né, nos seus diversos espaços de convivência, e deixar que você dê aí o seu último recado antes de a gente passar o vídeo, tentar passar aqui agora travessias, né? E dizer que a todos e todas que acompanharam, que se quiserem continuarem acompanhando esse canal, que se inscrevam, e que a gente vai ter outros encontros, e, enfim, que tem sido muito agradável essa experiência com essas entrevistas. Professora Nilda, fica à vontade para dar o seu boa noite, comentar sobre o vídeo que a gente vai passar antes da gente encerrar, e mais uma vez, obrigado. Jonas, obrigada pela oportunidade e vamos marcar uma conversa para a gente conversar sobre a série, né? Trabalhos possíveis com a série, para além do seu estado aí no YouTube. E para mim é que bons sopros, né, venham o ano que vem e que no dia 1º de janeiro de 2023 a gente tenha uma mudança substantiva na política desse país. Muito obrigada pela oportunidade. Ok. Obrigado a você. Vou passar o vídeo aqui e a gente encerra dessa forma. Só um instante. Acho que está sem som. Está sem som? Acho que está. Será? Deixa eu ver.
Paralisou também, Jonas. Parou. Parou. Não dá. Parou. Infelizmente. É. Bom. Não tem problema. Pelo menos teve um gostinho. Se quiser, pode assistir lá no YouTube nosso. Me comprometo a postar na nossa página no Facebook. Tá joia. Obrigada. Tchau. Fica Tchau, com Deus. Então, um beijo, tá? Obrigada, hein? Tchau. Tchau, fica com Deus. Abraço.